Na nossa aula, nós vamos iniciar o capítulo 6 de História, mão de obra imigrante. Então, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a imigração no Brasil, certo? Então, vamos aqui à chegada dos imigrantes. Nós já sabemos como foi, porque nós já estudamos um pouco sobre essa questão. Os imigrantes chegaram no Brasil e se dirigiam às hospedarias, e lá eram enviados a trabalhar nos campos e na cidade. Contribuíram para a modernização dos centros urbanos. Ou seja, quando eles chegavam no Brasil, o destino era se hospedar, certo? Em uma casa, como vocês estão vendo aí na imagem, e logo após eles eram, direcionados para ir para um local em que eles poderiam estar trabalhando, tá bem? Imigrantes e a modernização das cidades. Então, como isso ocorreu? As cidades foram modernizadas à medida que cresciam os lucros da venda de café, certo? Então, vocês sabem que nós estávamos nesse período no auge da produção de café e, por conta disso, certo? O dinheiro era invertido em alguma benfeitoria para o Brasil. Nesse período também aumentou o número de moradores nas cidades, especialmente o de imigrantes, e outras atividades foram sendo desempenhadas. Ou seja, agora, com a modernização das cidades, as construções, não se trabalhava somente na produção, ou seja, no plantio, certo? E na lavoura de café. Tinha outras atividades que eles trabalhavam também. Então, vamos ver essas atividades. Cidades e hospedarias. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, eles construíram grandes espaços para hospedarias. De quem? Quem que eles iam hospedar? Os imigrantes europeus, sírios, libaneses, japoneses, entre outros. Então, eles começaram a construir casas, que eles chamavam de hospedagem, certo? Que servia para quê? Quer dizer, hospedarias, que hospedavam as pessoas que vinham de fora do Brasil, porque essas pessoas eram mão de obra que serviam para ser espalhada pelo Brasil e trabalharem, certo? E as hospedarias. No início, as hospedarias de imigrantes ofereciam abrigo temporário, até que as pessoas fossem direcionadas para trabalhar na lavoura de café. Então, o que é um abrigo temporário? Que você fica, certo? E aí você tem a dormida, e depois da dormida chega as pessoas que vão levar você até uma fazenda onde você vai trabalhar. Às vezes era um fazendeiro, às vezes essa fazenda precisava, de uma pessoa que ela ia tomar de conta, certo? E essa pessoa passava pouco tempo. Tempos depois, as hospedarias elas passaram a ser locais onde os imigrantes poderiam encontrar novos trabalhos na cidade, certo? Como, por exemplo, onde? Nas fábricas. Então, tinha outros locais? Tinha, mas a fábrica ela estava também precisando de pessoas o Brasil estava começando a se industrializar, pequenas fábricas. Então, ele estava precisando de pessoas também para trabalhar nesses locais. Depois, teve um direcionamento diferente, certo? As hospedarias. Então, o que era que a hospedaria? Ela passou a oferecer aos imigrantes que vinham de fora, certo? Ou seja, de outros países para o Brasil, certo? Vamos entender aqui. Tradutores para imigrantes. Ou seja, as pessoas que chegavam no Brasil que não sabiam falar português, elas se comunicavam com uma pessoa que sabia se comunicar a língua deles e eles automaticamente falavam o que eles queriam e o tradutor falava para a pessoa que o ia contratar, certo? Barbearia. Na barbearia, pessoal, era onde eles cuidavam da aparência, cortavam o cabelo e aparavam a barba. Certo? Os dormitórios. Aí eu coloquei uma imagem, Como poderia ser um dormitório assim, parecido com esse? É um comunitário, tinha camas, tinha beliches, onde as pessoas passavam a noite. Então, vocês estão vendo aí como eram esses locais, certo? Por que era coletivo? Porque não se hospedava só uma pessoa em um único quarto.
certo? Era várias pessoas, tá certo? Então vamos lá para o refeitório. O refeitório era onde se reuniam para as refeições diárias e tinham também várias pessoas. E a enfermaria. A enfermaria, pensaram no caso de alguma pessoa que era imigrante, que estavam lá hospedada, eles passassem mal, precisasse de cuidados médicos, então lá tinha um espaço apropriado para atender essas pessoas, certo? Então aqui, você sabia, muitos imigrantes passaram por um processo de tratamento de saúde. Esse processo chamado de higienização ocorria nas hospedarias de imigrantes. Homens, mulheres e crianças eram submetidos a inspeções para serem encontrados sinais de doenças como varíola, tuberculose, cólera e outras doenças. Então as pessoas elas passavam por um momento, certo, gente, que elas iam ver se essas pessoas elas estavam bem de saúde para que elas pudessem trabalhar. Os imigrantes tomavam banho e as roupas e os cabelos eram inspecionados. Muitas vezes essas pessoas também precisavam ser vacinadas. Então, tinha todo um controle, certo, de saúde para que essas pessoas elas pudessem, de fato, elas estarem dignamente trabalhando em um local. Porque os donos, as pessoas que iam contratar, eles não queriam as pessoas de qualquer jeito. Tá bom? Vocês estão vendo, aqui é uma ferrovia, vocês estão vendo, ela está mais atualizada, não é tanto parecida com o local, aquele local que tinha, mas é assim uma ferrovia que eu quis mostrar para vocês perceberem o que a gente vai falar agora. Ferrovias foram muito importantes não só para levar café das fazendas para os postos, mas também para os imigrantes locomoverem-se dos portos até as hospedarias e das hospedarias até as cidades próximas a lavouras cafeeiras. Então, ele servia também para esse tipo de transporte de pessoal. Muitos imigrantes trabalharam nas construções de ferrovias. A linha ferroviária de maior destaque, conhecida, muito no Brasil, foi até tema de filme, foi a Central do Brasil, certo? Que interligava os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, essa linha ferroviária era importante porque ela dava para você viajar para esses 3 estados brasileiros, certo? E essa, muito importante para os imigrantes, certo? Então, aí, pessoal, nós vamos ver também mais uma característica aqui da construção de ferrovias de túneis, certo? Então, ela precisou passar por um momento de organização e a mão de obra, pessoal, imigrante, participou da construção de ferrovias e túneis, novos edifícios e calçamento de rua, como de Copacabana, no Rio de Janeiro, com característico de desenho feito de pedras brancas e pretas, certo? Vocês veem uns detalhes, você já deve ter visto aquelas calçadas diferentes. Então, ela é histórica, porque elas foram feitas pelos os imigrantes quando chegaram no Brasil. Ela é feita de pedra portuguesa, tá bom? Olha, os calceteiros, que eram as pessoas que faziam calçadas, elas chamadas de calceteiros. Então, quando vocês veem esses estilos aqui de pedra, certo? E esses desenhos, vocês vão ver que esse estilo é o estilo português. Mão de obra portuguesa, ou seja, trabalhadores que fazem calçadas. As pedras eram importadas diretamente de Portugal, porque eles conheciam a maneira correta de encaixar as pedras para formar desenhos, certo? Então, esse aqui é um estilo, mas tem vários outros. Inclusive, aqui no Itarema, tem algumas praças que são construídas nesse formato, certo? Então, agora, vocês irão assistir, para continuar esse assunto sobre imigrantes no Brasil, um vídeo também sobre esse assunto.
O meu avô era de um outro país e fez uma longa viagem para chegar até aqui. Uma aventura de dias e dias pelo mar. E quando queria me entreter, contava a história da sua viagem. Eu ficava atentamente ouvindo. Ele dizia que aquelas viagens que os imigrantes faziam eram muito diferentes daquelas que as pessoas fazem hoje em dia. Era tudo uma aventura, desde o começo até o final da viagem. Precisava ter muita coragem. Dizia que no país em que morava, somente se falava da falta de trabalho, da fome e dos perigos de uma grande guerra. Naquela época, havia muitas propagandas sobre a vida no Brasil. E por isso, era preciso procurar por melhores condições de vida e aproveitar a oportunidade que se oferecia para quem quisesse mudar de vida. Mas a viagem era longa, cansativa e até triste. Dias e dias navegando pelo mar. E para vencer o tédio da viagem, o convés do navio era o lugar para desafiar a imensidão dos 7 mares. Havia pouco espaço para a alegria. As tristezas deveriam ficar junto com a imensidão do mar. A Terra Nova estava chegando e era preciso ter espaço no coração para conter o tanto de alegria que ali fosse possível caber. O pouco de alegria não era só para as crianças, mas também para os adultos, quando um grupo de golfinhos mostrava-se acompanhando aquela longa caminhada. Mas, numa madrugada, ouviu-se um apito. Soava um pouco diferente dos outros tantos que se ouvira durante aqueles longos dias. Era um som que vinha carregado de esperança, alívio e também de incertezas. Afinal, o lugar onde estavam chegando não era conhecido. O meu avô chegou até a fazer uma poesia para aquela nova terra, que chamou de Deusa da Felicidade. Posteriormente, achou melhor chamá-la simplesmente de Esperança. Foi uma poesia que ninguém da família jamais ouviu nem leu. Ela ainda hoje flutua na imensidão daquele mar. Mas logo aquela esperança despiu-se dos seus encantos e colocou nas mãos dos imigrantes seus instrumentos de trabalho. Todos sabiam que vinham aqui construir uma vida melhor, e era preciso trabalhar bastante para que esta melhora acontecesse. Quando a família do meu avô pisou no solo brasileiro, o meu bisavô fez com que toda a família se voltasse para o continente e disse: de agora em diante, este será o país que deveremos amar. Esqueçam o que passamos. Estamos prontos para uma nova vida. Os imigrantes desembarcavam em Santos e algumas famílias eram encaminhadas de trem até o Brás, onde ficavam na hospedaria dos imigrantes. Depois, partiam para as lavouras de café no interior do estado. Muitos deles, entretanto, preferiam ficar em São Paulo e arranjar outro modo de vida. Meu avô dizia em suas poesias que a liberdade é o desejo primordial de todos os povos. E mesmo que a vida fosse dura em qualquer lugar do mundo, era preciso lutar por ela para que a vida tivesse sentido. Meu avô contava também sobre seu amor e me dizia que conheceu minha avó num cafezal. Um romance bem diferente daqueles que aparecem em novelas. Os romances aconteciam, como hoje, sempre na sua maior intensidade, mas ao sabor de costumes diferentes da nossa época. E assim, aquela pobreza foi sendo substituída por uma nova força de trabalho que gerava cada vez mais riquezas e transformava a vida de todos. Meu avô e os demais imigrantes tiveram grande influência no desenvolvimento da cidade. Um amigo meu disse que o avô dele também tinha uma história parecida. Chegou aqui um pouco antes do meu avô. Uma história quase igual, mas vieram de outro país, bem diferente. Depois, mais tarde, fui descobrindo que milhares de imigrantes vieram também de muitos outros países, que para aqui trouxeram seus instrumentos, costumes e crenças.